que a Santa Ceia não é apenas um ritual, é uma ordenância. Há 3 ordenâncias que o Senhor Jesus Cristo, antes de se ascender aos céus, ele deixou para nós. Começou no dia de Pentecostes ali, e até a sua crucificação, ressurreição, e então depois de sua ressurreição, antes dele se ascender ao céu, ele deixou para a igreja 3 ordenâncias, ordem, que é Santa Ceia, com pão asmo e com vinho, não é qualquer pão que você toma para a ceia do Senhor, para simbolizar o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi dilacerado na cruz. Porque, na verdade, ele próprio exigiu o pão asmo, quer dizer, pão sem levedura. E isto porque sabemos que era para tipificar o corpo dele, sua carne que foi dilacerada na cruz, e mesmo antes dele ir para a cruz, ele já foi para a cruz todo dilacerado. Ali, cada chicotada que ele tomava, a narração histórica mostra que havia uns ganchos de tipo ferro, que aquilo batia e eles puxavam. Está entendendo? Então, rasgava a sua carne com aquilo. E então, um homem que nunca teve uma mancha de pecado, pense bem nisso. Se ele fosse nascido de homem, seu sangue não serviria para nos redimir. Tinha que ser o sangue do próprio Deus. Está entendendo? Então, isso está em Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus não tinha sangue de gentil, nem de judeu, nem de samaritano. Era o sangue do próprio Deus. Por isso que ele veio de um nascimento não sexual, mas veio do nascimento virginal. Não teve nada a ver nenhum concurso humano. Está entendendo? Maria foi apenas a incubadora que Deus tomou emprestado o ventre dela para gerar aquele corpo, está entendendo? Que era o corpo do próprio Deus. Então, a Santa Ceia não é apenas um ritual, não. É um momento de memória. Fazei isto em memória de mim. Você deve vir à ceia com este propósito, passar vendo pela fé as cicatrizes do corpo do Senhor Jesus Cristo pela fé. Então você toma a Santa Ceia em memória do sacrifício de Jesus Cristo por você. E com isto você está fazendo uma aliança com Deus. Você jamais quer andar errado depois de você conhecer a verdade da palavra. Embora você vá errar, nós vamos errar. Enquanto nós estivermos neste corpo, nesta dimensão, nesta matéria chamada carne, enquanto não vier a transformação de nossos corpos, nós temos que viver sob, isso é, debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo pela fé. Toda vez que cometemos qualquer falha, lembra que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. O único pecado que não há perdão para ele é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então,
Com isso, você está mostrando que você está em comunhão com Ele e com o seu corpo na terra. A igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo na terra. Nós juntos somos o corpo de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar aqui que nós somos um pão. Está entendendo? Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, com isto, memória, aliança e comunhão. Jesus instituiu a Santa Ceia na noite em que foi traído. Portanto, se em qualquer momento, em qualquer lugar, você ver ou ouvir, principalmente se tratando de pessoas de igrejas da mensagem, você ouvir que algum pastor ministra a ceia durante o dia, então, se você estiver presente, é melhor que você nem tome, porque está errado. A Santa Ceia é após as 18 horas. Está entendendo? Jesus instituiu a ceia na noite, e não de dia, na noite, em que foi traído. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios 11, versículo 24, versículo 25, diz: fazei isto em memória de mim. Pense bem nisso. Não é tradição. A Santa Ceia não é tradição, é ordenança divina. No tópico 2 que anotei aqui, em 1 Coríntios 11, versículo 24 ainda, o pão representa o corpo de Cristo. O pão que você toma na ceia, ele não vai transformar no corpo literal, na carne literal de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele representa. Por isso você vai ver aqui que, tendo dado graças, o partiu, porque o corpo dele foi partido. Está entendendo? O corpo dele foi partido. E nós tomamos o pão, oramos e, tendo orado, partiu. Então, partimos em pedacinho, simbolizando o corpo de Jesus Cristo que foi partido ali. Então, o pão representa o corpo de Cristo. O corpo foi ferido, como nós vemos lá em Isaías capítulo 53, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, ninguém teria direito de ter livre acesso à presença de Deus, se não fosse que Deus, por amor, isto está em João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, como no versículo 15 diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no deserto, Deus ordenou Moisés levantar uma serpente e colocar numa haste, para que todos os feridos de serpentes no deserto olhassem ali, e então era curado na mesma hora, porque aquilo ali é uma representação do Cordeiro de Deus, de Cristo na cruz, para aniquilar os nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, não existe expressão. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. E quem não crê já está condenado por não crer no nome
do unigênito Filho de Deus. Um homem que não tinha culpa de pecado, não tinha mancha, nunca fez absolutamente nada de mal, mas por causa dos nossos pecados, ele veio para este propósito. Ele chegou a orar ao Pai, ali no Getsemane: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba, mas, contudo, faça a tua vontade, não a minha, porque eu para isto nasci, eu para isto eu vim ao mundo. Ai de nós, se não fosse ele, se não fosse esse tremendo amor de Deus por nós, quem merecíamos, irmãos, a eternidade? E essa fé que você tem, que você irá como um eleito de Deus para a eternidade, foi ele que colocou isso em você, porque você é pré-ordenado ou predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Deus tem uma noiva na face da terra, que estará sentada com ele, ao lado dele, julgando o resto do mundo. E nós fazemos parte, pela fé no seu sangue, por crer na predestinação, nós fazemos parte deste grupo, deste povo, que ele irá levá-lo. Não importa se a maioria estão no fundo do mar, foi morto por serpente, foi morto de outras formas, está no pó da terra, foram queimados, foram feridos, foram maltratados, foram crucificados até de cabeça para baixo, foi dado para os leões, serviu de luzeiro nas ruas, pendurado em postes, mas naquele grande dia da ressurreição, todos nós estaremos juntos para irmos ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos com ele para toda a eternidade. Tópico 3, 1 Coríntios 11, 25. O cálice, o vinho que nós tomamos, representa o sangue da nova aliança. Nós temos o melhor que podemos encontrar, que é o vinho tinto seco. Aí você diria, mas o vinho tinto seco deixa a pessoa meio lá, meio cá, ele tem álcool também. Está entendendo? Agora você lê 1 Coríntios 11, no início, mais no início, e briga com Paulo, então. Porque Paulo estava ali repreendendo a igreja de Corinto, porque alguns indivíduos estavam tomando com demasia e estavam querendo embriagar na mesa do Senhor. E Paulo disse, se vocês querem embriagar, vai embriagar lá na sua casa. Não vem embriagar na mesa do Senhor, não. E que suco não embriaga ninguém, não. Não, que suco não embriaga ninguém. Mas o vinho puro, sim, se você tomar com demasia, por isso que nós tomamos como o melhor que possamos, e aquele pouquinho, está entendendo? Porque está tipificando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o cálice representa o sangue da nova aliança. O sangue purifica, o sangue purifica, o sangue perdoa, o sangue redime, irmãos. Nós somos salvos por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem mérito para a vida eterna, não.